Your dad is coming and it won't go, in case you don't know. Birds calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whisk? If she's only protected from heartworm disease, her coverage is coming up short. Upgrade to Interceptor Plus. It protects from not only heartworm, but all 5 major worms, keeping her fully covered. Olá, pessoal, boa noite a todos aí que estão aguardando ansiosamente o início da aula, né? Estão todos aí esperando aí o início, né? Já estamos começando, então. Só estava aguardando encher a sala aí, né? Bom, hoje é uma quarta-feira e é dia de revisão da aula passada, tá? Eu não vou pressionar muito vocês aí, só um pouco só, tá? Eu quero fazer a revisão da aula passada, né, e da aula anterior também, revisar aquele exercício. Eu, pessoalmente, considero importante que vocês entendam esse exercício. Ele contém muitas informações, muitos detalhes, né, sobre a física. E eu acho assim, muitos alunos, né, a experiência que eu tenho já, muitos alunos têm dificuldade na física, a gente sabe disso. Eu já encontrei casos bastante interessantes, digamos assim. Sempre tem aquele que sabe tirar nota boa, é claro. Mas a massa mesmo, a maioria, tem dificuldade. Então, eu também tive dificuldade. Não posso... Não nasci gênio, né? Não sou gênio, né? Esforçado nós somos, né? Mas não gênios, né? Então, quando eu estudei física, é evidente que eu tinha dificuldade. O método de ensino era diferente também, claro. E vamos lá, né? Então, eu prefiro fazer a revisão e, no final, eu vou gravar uma outra parte da aula, dando início ao estudo da cinemática. Mas ainda também vai ser uma introdução sobre o assunto da cinemática, tá? Então, mais ou menos uns 50 minutos aí, creio eu, né? Nós vamos fazer a revisão. Não vai ser uma revisão detalhada, né? Fazer tudo de novo, item por item, tintim por tintim, etc, etc, tá? A revisão é para dar uma passada e verificar depois se vocês têm dificuldade ou não entendeu, né? Passada, eu explico novamente. E, principalmente, uma coisa, vamos chamar de ferramenta algébrica, né? Que é o cálculo do produto vetorial. Ou seja, produto entre dois vetores. Produto entre dois vetores, ele não é um cálculo simples, né? Vocês sabem. Ele envolve uma matriz, um determinante, tá? E eu preciso, então, que vocês aprendam isso, porque o produto vetorial vocês vão usar em outras situações, provavelmente. Tá? Os jogos, existem os motores de jogos, né? E muitas vezes vocês estão usando um motor de jogo e tem um produto vetorial lá. Você nem faz ideia, né, do que é aquilo. Mas agora, se você analisar um critério, verificar qual é o modelo matemático que está envolvido, quem sabe você identifica e vai lembrar, né, dessa aula aqui, uma aplicação. O produto vetorial ele é muito útil na física, várias coisas.
essa do momento torsor, né, que é o cálculo do momento, e do eletromagnetismo, né? O estudo do eletromagnetismo não dá para nós falarmos muita coisa, sabe? E é um assunto muito interessante também, né? Está na moda, né? Eletromagnetismo, né? Tesla, né? Essas coisas, né? Mas o que vamos ver depois é uma coisa simples, né? Mas, por exemplo, a energia elétrica, a corrente alternada, ela depende praticamente do produto vetorial, um campo magnético que trabalha em conjunto, né? Então há uma mudança de vetores ali, né? Esses vetores, digamos assim, modificam é que causam um ciclo, né, de 60 Hz, né? São 60 rotações, né, no gerador, né? Bom, esse é um outro assunto. Então, o produto vetorial é importante. Isso que eu quero que vocês entendam. E outras situações, quem sabe, no futuro vocês se deparam. Então, vamos na nossa aula, né? Vamos começar. Vou começar a gravação, mais ou menos 50 minutos, para revisar tudo, né? E depois eu paro a gravação e eu deixo para abertura de uma pergunta, o pessoal quiser perguntar, e em seguida, então, eu vou dar início em uma segunda gravação, a cinemática básica, os primeiros passos para explicar a cinemática. Também não tem muito segredo a cinemática, é bem mais fácil do que esse exercício aqui. Deixa eu começar, então, o início da gravação, tá? Senão vai demorando muito aí. Ok, hoje é 1º de setembro de 2021, mais uma vez aqui, professor Olímpio pegando no pé de vocês aí, né? Mas faz parte, né? Então, hoje a nossa aula de física, dessa quarta-feira à noite aí para o pessoal do noturno, jogos, vai ser uma revisão. Então, a primeira parte é a revisão, ok? Aquele exercício do modelo do braço, tá? Então, deixa eu compartilhar o primeiro slide aqui. Faço questão de fazer a revisão, tá? É importante aí, tá? Pronto, creio que a primeira transparência está aí na tela de vocês. Estamos começando então a nossa aula, né? É a lista 2, e aí eu expliquei que nós vamos trabalhar com a geometria, matemática, vetores, forças, momento, torque, e depois, finalizando o exercício, energia, né? Quilocalorias, etc. Então, essa é a lista que o professor Olímpio, né, resolve, né? Aqui as letras estão um pouquinho legíveis, mas item por item, né? A, B, C, D, até chegar à letra R, né? Último item aqui. Então, vocês percebem que tem bastante coisas interessantes aqui da matemática e da física. Basicamente, a ideia é fazer com que eu consiga fazer um modelo de vamos chamar personagem, e aí tem um braço dele aqui. Estrategicamente, não é por acaso, para facilitar para todo mundo, coloquei aqui ângulo de 90 graus, e eu fiz com que aqui, por exemplo, no cotovelo, né, por exemplo, esteja rígido, então somente há uma rotação nesse polo O aqui, perfeito? Para facilitar, porque se vocês entenderem o caso mais simples, um caso mais complexo já começa, claro, ficar difícil, mas dá para entender melhor, né? Então ele recebe, por exemplo, o impacto, né? E essa força de impacto eu coloquei como força F aqui. No final do exercício nós vamos falar que a força F é a cada segundo, né? Tem uma aplicação aqui, tá? Então é como se estivesse batendo 60 vezes por minuto. É também para facilitar, poderia ser 2 vezes, uma vez, metade, a cada 5 segundos, né? Então, para facilitar, também eu coloquei uma aplicação, uma batida, né, digamos, a cada segundo, então vai provocar um movimento aqui.
mas é lá para o final, né? E aí os dados, nós usaremos, né? Tá? E o gladiador aqui recebeu uma alimentação de 75 quilocalorias antes da batalha, aí, tá? Ninguém vai para uma guerra desnutrido, né? Senão, já viu, né? A primeira pergunta foi a hipotenusa, né? Bem tranquila. Na verdade, esse triângulo ele é um triângulo parecidíssimo, né? Praticamente chama congruente, né? Da lista 1. Lá dava 5 centímetros, né? 5, valor 5. Aqui dá 50, porque a L é proporcional, né? Então, é só usar o teorema de Pitágoras, e aí nós usamos o teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados do cateto, extrai a raiz quadrada, H, 50 centímetros. Então, nessa hipotenusa aqui, perfeito? Ok. Depois, vamos trabalhar para descobrir o ângulo θ. Para descobrir o ângulo θ, eu posso usar 3 possibilidades. Função arco-cosseno, o arco seno, o arco tangente, qualquer uma dessas, nós já vimos também, permite calcular o ângulo. Tomar cuidado para que a calculadora não esteja fornecendo em radianos, né? Normalmente, chamado default, né? Está em graus. E apliquei, então, o arco seno, usando o cateto oposto sobre hipotenusa, que na verdade é o 30 sobre 50, né? Nós temos os dois valores. O θ vai ser calculado como uma função inversa, né? O arco seno de 0,6, e resulta em 36,870 graus. Esse é o mesmo ângulo, né, do exercício da lista 1, né? Então, nada é por acaso, tá? Depois, nós vamos partir para o outro triângulo, né? Observe que tem um triângulo aqui nesta situação, e agora vamos trabalhar com um outro triângulo. Esse outro triângulo, agora a hipotenusa, essa distância OB aqui, ó. E eu chamei de Bzinho. Então, é calcular agora esse valor do Bzinho, uma nova hipotenusa, né? Na verdade, é o braço da força, né? Novamente, teorema de Pitágoras, né? O famoso Pitágoras, né? Somando aqui os quadrados, raiz quadrada, 53,852, para colocar em 3 casas decimais. Então, já descobri a distância onde eu aplico a força até o ponto de rotação. Isso chama braço. Ok? Vai ser importante isso já já. E aí, vamos partir para o ângulo beta. Então, esse ângulo beta aqui, vamos aumentar um pouco, né? Esse ângulo beta que está desenhado fora do triângulo, na verdade, ele é interno ao triângulo, né? Tá? Então, eu quero saber quanto vale esse beta aqui. Mesma coisa, eu tenho 3 possibilidades de cálculo: arco seno, arco tangente, porque eu tenho todas as medidas do triângulo aqui, os dois catetos e a hipotenusa. Eu fiz pelo seno, né, arco seno, eu encontrei 21,8 graus aqui, tá? Aí, próxima pergunta, o ângulo alfa. Vamos aumentar um pouquinho a figura. Então, observe que estamos trabalhando com a geometria, e isso é muito bom, desenvolver o raciocínio geométrico. Tá? Vocês fiquem atentos para não errar o cálculo e tal, mas é muito bom desenvolver a lógica matemática aqui para a geometria, né? Associar, claro, tem que conhecer as técnicas, né? Claro, evidente, mas é um bom exercício para treino, né? O alfa, ele está aqui. Ora, alfa mais beta, ele resulta nesse ângulo θ aqui, né? Nós já sabemos quanto vale, né? Então, eu escrevi aqui, ó, alfa mais beta igual a θ, ou seja, o alfa, né? Vai ser θ menos o beta, subtraindo aqui 15,069 graus. Ok? Então, eu tenho o alfa, beta e o θ aqui. E o gama também, né? O gama nós fornecemos, mas é para depois isso aqui. Agora, vamos partir para uma coisa interessante dentro da estudo de vetores, né? Vetor braço, no caso, que eu quero saber as componentes do braço, ou seja, aparecerá um novo triângulo aqui, um terceiro triângulo, e eu quero saber essa medida BC aqui.
O BC, na verdade, é um cateto oposto aqui do ângulo alfa, né? O ângulo alfa é este, mas ele é interno a esse triângulo, né? É uma análise que você fizer, você vai ver que o alfa é esse, né? Então, o BC é o cateto oposto a alfa, né? Então, eu sabendo que é um cateto oposto, eu posso trabalhar com seno, né? Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. E essa distância BC, na verdade, é o BY, né? Vai ser a componente vertical aqui, na direção Y do braço. Vai fazendo o cálculo, enquanto 14 centímetros, né? Fazendo o arredondamento aqui. A mesma coisa eu fiz com o cateto adjacente agora, né? Tá aqui. Agora é a vez do BX. O cateto adjacente a gente usa a função cosseno, né? Então, o cateto adjacente vai ser o BX sobre a hipotenusa que é B, resultando aí 52 centímetros aqui. Próximo passo, não é exatamente um cálculo, é para lembrar como que a gente trabalha com vetores, ou seja, escrever o vetor braço, né? E aí eu tenho que lembrar, vetor sempre tem aqueles vetores unitários IJK. Então eu tenho que escrever com o sistema de vetores IJK. Eu já tenho o BX, já tenho o BY, e o BZ foi fornecido como zero, ou seja, o nosso exercício todo ele é baseado nas duas dimensões apenas. Não estou trabalhando em 3 dimensões. Tá? O mundo real nosso, a vida cotidiana, é 3 dimensões. Nós sabemos disso, tá? Mas aqui vamos contrariar um pouco, né? A realidade para facilitar a nossa vida que tem que ir aprendendo devagarzinho, né? As coisas aí, né? Então, eu tenho BX, BY e BZ, eu escrevo o vetor na forma BXI, BYJ, BZK, coloco aqui e, simplificadamente, é este o vetor, ou na forma de coordenadas mesmo, né? 52, 14, 0. Não pode trocar a ordem, né? X, Y, Z, tá? Essa é a letra H. A letra I, agora, vamos trabalhar com a força, né? Então, o que eu vou querer da força agora? As componentes horizontal e vertical. Primeiro eu vou trabalhar com a vertical, que é o FY, né? Então, eu quero saber quanto vale essa força aqui. Eu tenho tudo para descobrir, né? Eu vou ter a intensidade da força e esse ângulo gama aqui. Só que esse ângulo gama, ele não está na horizontal aqui, apoiado na horizontal. Ele precisaria ser adicionado ao ângulo alfa, né? E é isso que nós vamos fazer. Tudo isso que eu coloquei que é meio assim proposital, tá? Para que você forçar mesmo o aluno, os alunos, né? E as alunas também, né? A raciocinar com relação a isso. Eu poderia até facilitar um pouquinho, colocar o valor e tal, mas acabei colocando assim o exercício para dar uma forçada aí no raciocínio, tá? Muito bem, então o que eu fiz aqui? Transportei esse desenho para cá e agora vamos trabalhar com ele. Então, o que eu acabei de falar, na horizontal, eu vou ter que somar alfa mais gama para poder dar o ângulo total. E é o que eu fiz aqui. E agora sim, aparece um triângulo aqui, retângulo. Eu tenho a hipotenusa e eu tenho o ângulo. E eu quero o cateto oposto. Então, se é cateto oposto, vamos trabalhar com seno, né? Então, foi isso que foi feito. Seno do ângulo alfa mais gama é o cateto oposto sobre hipotenusa, FY sobre F. Portanto, FY é a multiplicação da F, que foi dada, né, pelo seno do ângulo. Fazendo o cálculo, eu vou chegar em 70,796. Este é o valor absoluto. Não fosse por um detalhe, eu já tinha colocado a resposta, só que nossa coordenada, né, o triângulo de forças aqui, essa força está apontando contrário ao eixo Y, ou seja, contrário ao J. Né? Então, ela é para baixo aqui. Por ela ser contrário ao sentido do Y, então, eu sabendo disso, eu tenho que colocar o negativo aqui. Perfeito? A intensidade dela é o valor absoluto, 70,796. Só que como eu estou querendo que o valor
além disso, também indicar o sentido, né, da força. Porque se eu não colocar o sinal, eu vou obter somente a direção. A direção pode ser para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita, né? Agora, quando eu coloco o sinal, positivo, negativo, eu estou indicando o sentido, né? Ou para a esquerda ou para a direita, né? A mesma coisa, vamos trabalhar com o cateto adjacente agora, né? Então, vai ser esse cateto adjacente da força, ou seja, a componente horizontal. Aí, está desenhado aqui, é o nosso Fx, e agora é a hora de trabalhar com o cosseno, né? Quando eu trabalho com cosseno, eu vou obter o valor 70,625, ligeiramente diferente do anterior, porque não é exatamente 45 graus, né? E ocorre a mesma coisa. Na direção x é negativo, porque o fx, a componente, ela aponta ao sentido contrário do x, do y, né? Na verdade. Então é negativo, tá? Ora, se eu esquecer esse sinal, eu vou acertar numericamente o resultado, mas não vou acertar no sinal do momento torsor, tá? Então, o que eu fiz, né, foi trabalhar com as duas componentes, ou eu trabalho assim ou assim, tanto faz, tá? Componente Fx, componente Fy. Então, eu tenho já as duas componentes, eu consigo escrever de forma de vetores aqui. Então, é assim, ó. Escrever na forma do vetor, a vetor força Fxi, Fyj, Fz, usando os valores que já conhecemos, né? X, Fy, Fz é zero, né? Então, basta substituir os valores aqui, né? E foi o que foi feito. Aqui estão nossos dados. Se esquecer o sinal negativo, aí vai acertar numericamente, mas vai errar um detalhe lá depois, eu não vou comentar, né? Aqui está o vetor da força, ou na forma de coordenadas, né? Repare, então, que eu coloquei o sinal negativo até com a cor vermelha, né? Para forçar um pouquinho a visualização, né? Então, as forças são em sentido contrário ao x e ao y, portanto, são negativas. Perfeito? Ok. Agora vem a pergunta importante aqui para nós, né? Letra L, né? Sabendo que o polo de rotação é o ponto O, calcular o vetor momento torsor usando o cálculo do produto vetorial entre o braço e a força, ou seja, o momento torsor. Se eu não conhecesse produto vetorial, eu olhando esta equaçãozinha aqui, eu ia fazer braço vezes força direto, mas são dois vetores. Como é que eu vou multiplicar dois vetores, né? Na verdade, existem dois tipos de cálculo para vetor, né? O produto vetorial é a multiplicação dos vetores aqui. Como é que eu chego no produto vetorial? Colocando numa matriz, né, os fatores aqui, né, e depois calculando o determinante aqui. Eu estava lembrando, deixa eu comentar um detalhe. Esse símbolo, vamos aumentar aqui, ó. Esse símbolo desse xizinho aqui, na verdade, o certo é fazer uma bolinha aqui, tá? Ou fazer um Vzinho aqui. Porque esse X dá para entender, confunde os alunos, viu? Eu mesmo me confundia quando eu estudava, né? Física, né? Então, às vezes confundia, porque isso parece que é multiplicação simples, e não é. Então, tem dois vetores para serem trabalhados aqui. Existe outro cálculo chamado produto escalar. O produto escalar é um pouco diferente desse cálculo, tá? Mas não vou entrar em detalhes, senão vai confundir vocês aí. O nosso problema aqui é produto vetorial. Então, o produto vetorial é o cálculo deste determinante aqui. E ele não vai fornecer um número. Quando nós estudamos determinantes numéricos, valores numéricos, aparece um único valor, né? Normalmente é um valor só. Mas aqui não vai aparecer um valor, vai aparecer um vetor. Por que aparece um vetor?
Porque a primeira linha é IJK, entende? Por esse motivo aqui, é que vou ter que ter como resultado um vetor, um terceiro vetor. Tá? E ele obedece uma coisa chamada regra da mão direita. Cuidado com o sinal das coordenadas, né, no momento. E aí o conceito da física, muito importante, tá? Para o cálculo do momento de torção é necessário, então, resolver esse determinante, que envolve esses casos aqui. Quer dizer, esses detalhes, né? A primeira linha sempre vai ser IJK. A segunda linha serão as componentes do vetor braço. A terceira linha vai ser as componentes da força F. E o resultado final também vai ser um vetor. Então, se vocês conseguirem lembrar desses detalhes, é um grande avanço, tá? Pode ter certeza disso. Perfeito? Aí, eu tenho uma explicação adicional aqui sobre produto vetorial, que é da matemática. Eu vou passar depois, assim que eu terminar essa explicação, eu dou uma paradinha ao chão do produto vetorial aí da matemática, não da física, para mostrar para vocês como que os professores de matemática ensinam, né? Na realidade, eu também já lecionei, né, álgebra linear, vetores, né, e geometria analítica, né? Então, conhecemos um pouco disso aqui. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o Bx, tenho o By, tenho o Bz, tenho o Fx, tenho o Fy, o Fz. Então, eu só preciso colocar eles aqui, ó, nas devidas posições, né? Vamos ver. Estão aqui. Então, já preenchi aqui, né, os elementos da matriz, na verdade, né? Tá? Segunda linha, terceira linha. Está aqui. Estão aí. Então, eu preciso resolver esse determinante. Então, eu tenho na primeira linha JK e nas duas linhas os valores. Muito bem. Então, como é que o aluno entende a resolução? Vai entender como o professor pratica, né? Quando eu estudei, primeira vez que eu estudei determinantes, não tinha essa técnica de copiar as duas colunas. Era um outro método, chama regra de Sarro, né? Não vou entrar em detalhe também. E também dá certo, é uma multiplicação em série aqui, né? Que funciona direitinho também. Mas aí, os livros começaram a ensinar copiando as duas colunas, que também é um bom método. Tá? É a mesma coisa, na verdade. Então, tem que copiar as duas colunas. E daí, quando eu fizer copiar as duas colunas, eu vou ter que descobrir um processo de cálculo, né? Fazendo cálculo, até chegar no resultado que vai ser esse daqui. Então, como é que eu resolvo? Vamos ver, então, né? Vamos ver o que vai sair disso tudo aqui. Eu chego e falo o seguinte, eu vou ter que descobrir quem são as diagonais principais, são três, né? Quem são as diagonais secundárias. Ou diagonais primárias e secundárias, isso tanto faz o nome, né? Mas a gente tem que entender que uma desce e a outra sobe. Quem desce, sinal positivo. Quem sobe vai ser o... Então, é assim que os professores ensinam. Você vai multiplicar esses fatores entre si, os positivos, descendo. Depois, os fatores negativos, né? Ou seja, sinal na frente negativo, né? Perfeito? Muito bem. Aqui está a técnica que nós vamos usar, então, bem simples. Multiplicar entre si os elementos das diagonais, principal, depois a secundária, e fazer as operações de soma e depois de subtração. Vou fazer passo a passo. Diagonal principal, primária, né? Multiplicar e somar, e depois diagonal secundária, multiplicar e subtrair. Vai ser a somatória das primárias menos a somatória das secundárias, tá? Aqui é um método algébrico para explicar, né? Vamos pegar o primeiro cálculo, né, das primárias aqui, as três, né, na verdade, né? O I vezes 14 vezes o zero está aqui.
Então, repare que eu coloquei o sinal mais na frente, para explicitar mesmo, não perder o fio da meada, né? I vezes J vezes 0 vezes menos 70. Então, está aqui embaixo. E o sinal positivo na frente. Depois, K vezes 52 vezes menos 70, 796. Está aqui. E aqui o sinal mais na cor vermelha para dizer que são as diagonais principais aqui. Ok? Então, tá lá. Agora, vamos pensar na secundária. Secundária vai subindo, né? Tá? Primeiro, menos 70 vezes 14 vezes o K. Então, está aqui. Vamos até aumentar mais aqui. Menos 70 vezes 14 vezes o K. Então, menos 70 vezes 14 vezes o K. Só que agora tem que saber o seguinte. O sinal na frente é menos. Está aqui. Então, depois vai fazer menos com menos, né? Mas ainda não. Aí, menos 70 vezes 0 vezes o I. Está escrito aqui. E, finalmente, 0 vezes 52 vezes J está aqui. E é como secundária, vai o sinal menos na frente. Ok. Vamos fazer o resultado das primárias primeiro. Esta multiplicação dá 0i. Então, coloquei aqui 0i. Esta multiplicação aqui vai dar... Coloquei 0j aqui. E essa multiplicação aqui dentro vai dar 3.681,3. Negativo, porque é menos 70. Então, esse é o resultado da primeira linha aqui, que são as principais, né? Agora, as secundárias. Vamos pegar a secundária, que é esse cálculo de base, da segunda linha aqui. Ó. Tudo em... Tem o sinal menos na frente. Né? Menos 70 vezes 14 vezes o K vai dar esse valor aqui. Menos 98875. Deixa o sinal menos para fora ainda. Né? Aí, menos 70, 796 vezes 0i, está aqui, ó, 0i. E 0 vezes 52, J, dá 0. E o sinal negativo na frente dos três, porque diz respeito a diagonais secundárias. Agora, eu tenho que juntar I com I, J com J, K com K. Tá? É isso que nós vamos fazer aqui. Certo? Então, 0i aqui, menos 0i aqui, ó. Está escrito entre parênteses aqui. Agora, 0j, né? Menos o 0j aqui. Então, para o j está aqui. É só não errar no cálculo aqui, tá tudo bem, né? Aí vem aqui, ó, menos 3.682K, está aqui, menos, aí o sinal menos é esse aqui que eu estou passando o cursor aqui. Menos 98875. Então, tem menos e menos aqui. Então, vou ter que fazer uma operação aritmética menos com menos aqui ainda, né? Vamos lá. Menos com menos dá mais, né? Então, vai ficar 0i, 0j e mais esse cálculo aritmético. Muito bem. Fazendo a conta, chegar em 0i, 0j e menos 2.692,642K. Já encontrei o resultado aqui. Então, já está escrito na forma de vetor, tá? Então, está aqui a resposta, né? Ou na forma de coordenadas também pode. E a unidade é Newton por centímetro, ou Newton vezes centímetro. Ou centímetro vezes Newton. Não é comum falar Newton, centímetro vezes Newton. Então, a nossa pergunta está respondida aqui. Agora, eu vou fazer um pequeno interromper o compartilhamento para fazer a chamada aqui do outro, da outra técnica aqui. Um minutinho que já vai aparecer aí, um minuto. Demora às vezes um pouco, demora um pouquinho aí, espera um pouco, já vai aparecer.
Eu tinha esquecido de colocar na tela aqui. Vamos compartilhar de novo. Bom, aqui, como professor de matemática, agora não vamos pensar no professor Olímpio de física, não. O professor de matemática ensina produto vetorial. Então, esse arquivo também vou passar para vocês aí, tá? Diz respeito ao curso de matemática. Eu preciso desse cálculo aqui para continuar na física aqui, né? Então, é o seguinte. Repara, tem dois vetores, ó, o U e o V. Qualquer que seja esses vetores. Esses dois vetores perfazem duas retas, né? A reta P e a reta Q. Porque eu delimitei em A, B, C aqui, tá? Os pontos aqui de plano, né? Alfa. Então, esses dois vetores, eles formam, né? Um plano, tá? Para eu fazer o cálculo do produto vetorial, tem que resolver esse determinante aqui. Primeira linha, o I, J e o K. Segunda linha, o X, o Y e o Z. Terceira linha, o V. Por quê? Primeiro aparece o U, né? Depois o V. Se eu inverter V e U, eu tenho que trocar essas duas linhas. Tá? Então, aqui está o modelo de cálculo algébrico do produto vetorial. Para exemplificar, eu vou colocar número, tá? Nós fizemos um exercício aqui. Peguei dois vetores aqui, os números deles aqui, os valores, né, as coordenadas, tá? Então, eu já expliquei, mas vamos de novo, né? As diagonais principais são as que descem, e sempre aparece o sinal mais na frente. As diagonais secundárias são as que sobem e o sinal menos na frente. Copiou, né, as duas colunas aqui. O produto vetorial vai ser a multiplicação desses elementos aí entre si. Então, vamos pegar primeiro I vezes U, Y, U e o VZ. Eles estão escritos aqui de uma forma ligeiramente diferente, mas estão aqui. O Y, VZ vezes o I. Já deixei o I para fora aqui para facilitar, né? Que é o vetor, né? O segundo aqui, por exemplo, J vezes UZ vezes VX. Está escrito aqui. UZ vezes VX vezes J. E isso eu fiz para todos. Vamos pegar apenas o último aqui. Ó. Os negativos. VZ vezes o X vezes o J. Tá aqui, ó, VZ vezes o X vezes o J. Só que ele é diagonal secundária, né? Então tem o sinal menos na frente. E aí eu tenho que fazer o I com o I, o J com o J e o K com o K. É o que está escrito aqui, fazendo a subtração. Perfeito? Colocando valores numéricos que eu forneci, né? Vai ser a mesma coisa, só que agora, né? I vezes menos 2 vezes menos 1, está escrito aqui, ó. Menos 2 vezes menos 1, I. J vezes 0 vezes 5, então está aqui, 0 vezes 5 vezes J. E sinal positivo e negativo. Fazendo os cálculos, ó. Vou ter I, J e K, né? Fazendo aritmética, né? Certo? Então, aqui tem passo a passo, tá vendo? Vai fazendo aqui, passo a passo. Eu chego no vetor, 2i menos 1j, 6k, ou na forma de coordenadas. Então, esse procedimento, vou voltar um pouquinho aqui, é que o professor de matemática provavelmente tenha explicado para vocês. Eu vou deixar também esse arquivo com vocês, tá? Para lembrar aí, se alguém quiser. Tá aí, então vamos interromper o compartilhamento de novo e voltar no exercício normal, né? Então, mais uma maneira de explicar o produto vetorial. Então, voltando à nossa lista normal aqui, olha só. Certo? Então, chegamos no resultado aqui que nós desejávamos, né? O vetor está aqui, pronto, final, tá? Ok.
qual que é a explicação disso tudo? Então, é o seguinte. Vamos pegar o desenho aqui de cima. O que está acontecendo? Eu tenho o braço aqui, essa força está sendo aplicada aqui, a tendência desse braço é girar no horário. Então, quando ele gira no horário, esse vetor, direção Z, na verdade, sai da tela, né, do computador, né, tá? Perpendicular aos outros dois. Ele aponta para nós, né, que estamos observando. Só que o momento torsor é o contrário, ele vai apontar para lá. Por quê? Nós descobrimos, primeiro, então, assim, menos, né? Porque existe uma coisa chamada regra da mão direita. Se você pegar os dedos e fazer com que os dedos tenham o mesmo sentido da força, o polegar vai indicar o sentido do momento torsor, do momento torsor. Então, aqui está a regrinha da mão direita. Também pode ser como aquela coisa de apertar parafuso, né? Soltar parafuso. Então, quando você gira aqui, ó, no horário, o parafuso vai avançar para frente. Se você colocasse os dedos aqui, a força estaria fazendo essa circularidade aqui, e o dedão aponta, então, o sentido, né, do momento torsor. É esse o significado aqui. Por isso que aparece o sinal menos, né, no momento torsor, Ricardo. Ok? Esse é o significado, regra da mão direita. Agora, eu não vou trabalhar com o momento torsor como vetor, propriamente dito, mas vou trabalhar agora, daqui para frente, com o valor absoluto dele, um módulo, né? E foi isso que eu fiz, então. Determinar o módulo do momento torsor. Raiz quadrada da soma dos quadrados resulta nesse valor aqui agora positivo, né? 2.692,642 newton por centímetro. Aqui o resultado, torque em módulo, né? Transformar esse módulo para kgf por metro. Por quê? Nós vamos fazer uns cálculos adiante já e vai precisar estar transformado para quilograma força por metro, porque caloria, tal, tem umas unidades aí, nós vamos não trabalhar em newtons, né? Vamos trabalhar em kgf. Numa tentativa de simplificar, eu poderia dividir isso por 9,8, né? Depois por 100 também. Tá? Mas eu preferi fazer assim. 1 newton equivale a 0,102 kgf. Assim como 1 centímetro equivale a 1 décimo de metro. Então, o que acontece? A minha unidade eu tenho newton e 1 centímetro, ou seja, 1 newton e 1 centímetro. Estou fazendo a substituição e agora fazendo as contas aí, 2,746 kgf por metro, ou seja, em 3 casas, né? 2,746 kgf a cada metro. Qual o significado desse torque? Eu fiz um desenho para explicar. Se você pegar uma barra de 1 metro, por isso chama por metro, né? Cada metro, né? Colocar nessa ponta aqui uma massa, uma força, né? Uma massa que vai provocar essa força aí. 2,746 kgf, aqui nesse ponto de rotação, vai causar um momento de torção de 2,746, porque a multiplicação da força perpendicular aqui, né, na barra, pela distância de 1 metro. Então, esse é o significado, né, do torque. Aquela coisa, né, vai tirar a roda, né, do carro, né, vai apertar ou desapertar o parafuso, né, o torque, né, que você vai ter que dar ali, né? Exatamente isso. Agora vamos pensar num detalhe interessante aqui, faz parte, digamos, da história do jogo. Sendo O ponto de rotação do polo, né, determinar a potência em HP necessária para que o motor execute o movimento de uma rotação por segundo. Aquela história, né, ele vai sofrer um impacto a cada segundo. Eu poderia colocar um impacto a cada 5 segundos, a cada 3 segundos, a cada 10 segundos. Dá para fazer também, isso aí não é problema, não. Mas para facilitar a vida de todo mundo, eu coloquei a cada segundo a aplicação da força.
Então, em cada minuto, 60 pancadas, né, digamos, né? Quando ele leva uma pancada, ele tenta segurar, né, na verdade, né? Quando ele tenta segurar, ele tenta girar ao contrário também, tá? Fazer com que sustente essa força. É o equilíbrio estático, né? É como se tivesse um motor aqui mesmo, segurando e tentando girar para o sentido contrário. Aqui tem uma expressão da tecnologia mecânica, ou seja, da engenharia. Momento torsor em kgf por metro, vale 716,2 vezes a potência em HP, dividido pela rotação em RPM. Então, essa expressão é muito utilizada na mecânica. Perfeito? Na engenharia mecânica, na mecânica no todo. O que acontece? Eu tenho um momento torsor e eu forneci a RPM. O que eu não conheço que é a potência. Então, essa é a pergunta do item, né? Potência, eu quero descobrir a potência. Então, vocês estão tendo contato pela primeira vez, digamos, com um cálculo desse tipo aí. Potência de um determinado motor, potência causada pelo momento torsor, né, no caso, né? Então, eu transformo minha sentença matemática nessa sentença aqui, nessa expressão, e agora é só substituir os valores, né? Eu tenho os valores aqui, colocando o que eu conheço, vai resultar em 0,23 HP. Na prática, não temos esse 0,23, mas o mais próximo não pode ser abaixo, tem que ser sempre acima, né? Você não vai por 2, 3, 4, 5 HP, né? Você vai procurar o mais próximo. O mais próximo será 0,25 HP, o prático, né? O que tem para vender mesmo. Perfeito? Vamos lá. Transformar o valor da potência obtida para joules. Então, aqui é uma pergunta simplesmente para vocês fazerem transformações entre unidades. Só isso. Nada mais, tá? Nós não vamos usar joules, vamos usar calorias. Mas vamos lá. Se você fizer uma pesquisa, mesmo na internet mesmo, você vai descobrir que um HP é 2,647 joule ou cada joule 0,3778 HP. Então, vou usar a primeira relação aqui, ou seja, um HP é equivalente a 2,647 joule, assim como 0,23 HP, que é o esforço em torque, né, naquele ponto O, né, equivale a uma quantidade de joules. Então, eu acabo escrevendo uma regrinha de 3 aqui, cujo resultado do X vai dar 0,609 joules. Certo? Uma transformação de unidade aqui. A outra transformação de unidade, já para uma unidade que nós conhecemos melhor, né? Watts. Normalmente a gente fala, esse motor tem tantos watts também. Uma lâmpada consome tantos watts. O micro-ondas consome tantos watts por hora, essas coisas, né? A relação HP para watts está escrita aqui. 1 HP é 745,7 watts. Então, de novo, escrevo uma regrinha de 3 aqui. Eu quero saber 0,23 HP, quantos watts? Fazendo o cálculo, eu descubro que 171,5 watts. Esse motor, né, cada vez que tem uma pancada, ele vai tentar segurar, né, tentar girar no sentido contrário e vai consumir 171,5 watts. Tá? Aqui essas transformações, né? Cavalo-vapor é uma coisa, né? E HP é outra. Tá? Por incrível que pareça, existe uma diferença. Nós estamos trabalhando com HP. Okay? Transformar o valor da potência em calorias agora, por segundo. Então, o motor, teoricamente, ele não está lá, mas é o ombro, né? É como se existisse e está consumindo uma quantidade de calorias, né? Porque está consumindo watts, está consumindo joules, né? Ele vai consumir calorias também. Então é isso. Transformar o HP, HP para calorias por segundo, sabendo que um HP equivale a 178,266 calorias a cada segundo. Novamente escrevo, né, numa forma de
conhecimento primeiro, depois aplico na regra de 3. Nosso X, então, vai dar 41 calorias a cada segundo, ou seja, cada segundo vai gastar 41 calorias. O personagem gasta essa quantidade de calorias a cada segundo. Acho que deu para ficar claro, né? E agora a última pergunta, né, da nossa revisão aqui. Letra R. Estimar o consumo de energia que será gasta em calorias pelo personagem, sabendo que ele precisa lutar em uma batalha de duração de 30 minutos, admitindo que ele será golpeado 60 vezes por minuto, ou seja, uma vez cada segundo, conforme nós já comentamos, né? Verificar se o gladiador suportará a batalha até o fim. E lá no início do exercício, fornecia assim: o gladiador recebeu uma alimentação com total 75 quilocalorias antes da batalha. Será que ele vai sobreviver, né? Não vai enfraquecer? Bom, vamos lá. 1 minuto e 60 segundos. Então, 30 minutos, 30 vezes 60, vai ter 1.800 segundos. Então, esse é o tempo que ele ficou lutando. 1.800 segundos sem parar. Aqui posso colocar, por exemplo, a cada 10 segundos levou um golpe, aí daria diferente aqui, né? Mas cada segundo ele levou um golpe. Tá? O personagem gasta 41 calorias por segundo, ou seja, cada caloria gasta em um segundo. Então, eu escrevo aqui, ó. Vou consumir tantas calorias em 1.800 segundos, ou meia hora, sabendo que a cada segundo eu gasto 41 calorias. É o valor do X, né? Então, multiplicar 41 vezes 1.800, eu vou obter 73 mil calorias, ou seja, 73 quilocalorias, né, dividido por 1.000. O gladiador tinha recebido 75, então está ainda forte, vigoroso, né? Está sobrando ainda 2 quilocalorias, então ele está lutando ainda. Sobreviveu. Essa é a última pergunta da lista. Então, aí eu comentei, né, quantas calorias, né, pode dar, se fosse um jogo, né, você ia alimentar o gladiador, né, cada vez que ele comer alguma coisa, ele vai estar nutrindo, né, de tantas calorias, tá? Por exemplo, uma laranja de 100 gramas, 47 calorias. Para fazer essa batalha, tinha que chupar uma tonelada de laranja, né? Mas ele não vai comer só laranja, vai comer outras coisas, né? Mussarela, né? Um Big Mac, né? Só Big Mac aqui é quase uma quilocaloria, 900 calorias. Bom, o que eu fiz então? Eu resolvi este exercício, né? O meu exercício, vamos chamar assim, exercício didático. Então, o meu exercício, OD 40, OE 30, AB 20, UF 100, Gama 30. E vocês vão receber, vocês vão resolver esse aqui com esses novos dados, né? OD 45, OE 35, AB 20, UF 150 e o Gama 25. Essa é a lista 2, né? Você já deve ter visto. Bom, o exercício terminou. Aí eu aproveitei o tempo, né? Eu lembro, para falar de braços articulados, né? Força e repetibilidade. Mostrei esse robô aqui de 3 graus de liberdade, né? Por que tem 3 graus de liberdade? Tem 3 eixos de rotação, ou seria, ter 3 motores, né? Para girar no ângulo θ1, girar no θ2 e o ângulo θ3. O nosso exercício não tem o θ1, não tem o θ3, só tem o θ2 aqui, tá? No ombro, né? Okay? Para ele atingir algum ponto no efetuador, no espaço, né? Essas expressões aqui, x, y, z. Então, essas expressões são conhecidas da geometria do robô, né? No caso de 3 graus de liberdade. Né? Como o efetuador desloca no espaço, né? Buscando objetos, pegando, etc., então ele tem que movimentar o θ1, θ2, θ3 dentro do tempo, né? Considerando o tempo. Então, se eu derivar cada posição em relação ao ângulo, na verdade, estarei mudando esse ângulo a cada instante, então eu tenho a
velocidade aqui angular, ou seja, a velocidade, né, do efetuador aqui, simultaneamente considerando os três ângulos aqui, θ1, θ2, θ3. Aqui é chamado jacobiano, e esse jacobiano é uma das utilidades do determinante. Quando eu resolvo esse determinante, eu descubro qual é, então, o ponto, né, que ele vai atingir. Mais uma utilidade, né, para o determinante aqui. Uma outra coisa que é importante, isso diz respeito a buscas, né, de situações ou de soluções para um mesmo ponto no espaço. Normalmente os robôs têm N possibilidades. No caso de um robô de 3 graus de liberdade, que é o nosso caso, ele tem duas possibilidades aqui, de atingir o mesmo ponto. Então, essas buscas ele faz no algoritmo dele, no programa, para agilizar, né, o processo de automatização, tá? É uma dica aí, né? Então, ele vai fazer uma busca de um ponto inicial até um ponto inicial, final, né? Sabendo que tem duas possibilidades, tem dois modos de chegar no mesmo ponto ali. Esse é uma das coisas de pesquisa aí, né? Esse foi o nosso exercício, só que não tem o motor 2, né? Aqui ele é rígido, né? 90 graus, né? Braço antebraço. Só teríamos o motor 1 mesmo, né? É isso, né? Então vamos interromper o compartilhamento. Deu 55 minutos, conforme esperado. Vamos abrir aqui a câmera. Ok. Eu sei que cansa, né? Mas é assim, a vida não é fácil, né? Bom, a revisão é essa. Mais uma vez, tem uma gravação, vocês precisam ficar atentos, né, aos cálculos, etc, etc. Tá bem? Então, eu vou encerrar essa gravação. Agora, eu terminando essa parte, depois eu já começo a segunda parte da aula, tá? Vamos parar a gravação, então. Pronto. Aí, fica aí a cargo de vocês, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar. Enquanto vocês pensam, eu vou fazer uma busca aqui sobre a lista 1, aí quem entregou, quem não entregou, tá? Eu vou falando aqui. Bom, então é assim. Aí apareceu, né, uma lista 1 normal e uma lista de revisão para alunos novos, e venceu no dia 25 de agosto, beleza. E a outra é a modelagem, vai vencer, então, no dia 8 de setembro, beleza. Deixa eu ver, então, quem entregou e quem não entregou, então, a lista 1. Vamos pegar aqui. Eu vou falar de todo mundo aqui, tá? Então, eu vou olhar em paralelo aqui a revisão normal e aqueles alunos novos, né? Matheus Alves entregou, Leonardo Amano entregou, o Eric Araújo entregou, a Pamela Araújo entregou. Bom, eu não estou olhando o arquivo, estou lendo aqui que está entregue, tá? De repente não entregou, hein? Ficou o arquivo vazio aí, né? Mas está registrado como entregue aqui. Depois, se não entregou, eu vou ver, né? O arquivo está corrompido, né? Mas está entregue. O Rafael Baldi entregou. Rodrigo Belmiro entregou. Só um minutinho aqui. Ok. Onde é que eu estava mesmo? Rodrigo Belmiro, ok, entregou. Evandro Camaforte entregou. Fernando Costa só visualizou. Washington Damasceno entregou. Henrique Lima não viu nada. William Luz entregou. Gabriel Medeiros entregou. Bruno Mestieri não viu nada. Lucas Monteiro não viu nada também. Antony Nascimento entregou. Gabriel Oliveira entregou. Amanda Pellini entregou.
Flávio Pereira não viu nada. Tem registro aqui. O Guilherme Daniel Ranel, né? Entregou. O Gleison Rodrigues entregou. Nicolas Santana entregou. Maicon Santos não viu nada. Herbert Serra entregou. Jeremias Silva só visualizou. Joane Silva entregou. Marcos Silva entregou. Maiara Silva visualizou. Natália Silva só visualizou. Vitor Souza não viu nada. Pedro Tavares entregou. E Vitor Teixeira também não viu nada. E alguns alunos aí, conforme era esperado, não entregaram, né? Só visualizou, não entregou nada. Agora depois eu vou abrir o arquivo, né? Hoje não, né? Ok, então já fiz o levantamento, a maior parte entregou e sobrou mesmo, como era esperado, alguns colegas que não entregaram, tá? Bom, eu perdi o prazo para entregar. Agora, de castigo, pode entregar, tá? Não tem problema não, só que vai ter a metade da nota. Tudo bem? Conforme eu havia visto, até previsto também, sempre tem casos de atraso, né? Mas essa que é a ideia, né? Forçar vocês a fazer as coisas em dia. Tá? Muito bem. Agora é o seguinte, eu vou dar uma introdução no conceito da cinemática. Cinemática, ela tem duas partes no nosso estudo. A parte básica, trivial, simples, arroz com feijão. E a parte cinemática instantânea, que não é mais arroz com feijão, é um grude, uma maçaroca aí meio um pouco mais difícil, tá? E isso vou deixar para a próxima semana, essa maçaroca aí, tá? E depois a balística também, mas é para outra etapa. Mas eu quero já começar a falar da cinemática. Semana que vem eu faço de novo a revisão da cinemática, não tem problema. Então eu vou começar a gravação 2 para falar então desse assunto chamado cinemática, tá bom? Momento que já começa, já. Muito bem, parte 2 da nossa aula aqui do dia 1 de setembro, né? Tá. Daqui a pouco é Natal de novo, né? Setembro, outubro, quando chega em novembro, já o Papai Noel está chegando já, né? Não pode perder tempo, hein? Entregar as listas aí, tá? Muito bem. Vamos começar a falar da cinemática, então, nessa parte 2 dessa aula, fazendo um gancho, né? Para depois a gente continuar, certo? Vou compartilhar, então, a transparência aqui. Um minuto aí. Ok. Eu acredito que está sendo mostrada para vocês a transparência número 1 aí, né? No caso, cinemática. Todo mundo já andou de bicicleta, pelo menos acredito, né? Ou pelo menos dirigiu um carro, andou de patinete, qualquer coisa, né? Então, aqui tem uma história, vamos chamar de enredo. Um ciclista concorre em uma corrida, tentando o primeiro lugar. No trajeto, várias situações diferentes acontecem, fazendo alterar sua performance na velocidade e na aceleração. Ao final, utiliza a máxima energia, tá? Não vamos trabalhar com as calorias, tá? Mas o conceito de máxima energia vai ficar aqui bem assim, evidenciado, né? Com aceleração. Tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui a transparência. Então, repara o seguinte, ó. Ele parte de um ponto,
Depois ele passa no ponto X1, no X2, no X3, no X4 e vai assim. Associado a cada posição, eu tenho um tempo. Posso ter uma velocidade também, posso ter até uma aceleração. O espaço percorrido é fácil de identificar pelas marcações no terreno, por exemplo. O tempo também é fácil de identificar se tiver um cronômetro, né? A velocidade, eu posso ter um velocímetro. Agora, a aceleração é um instrumento um pouco mais delicado. Pode ser que na bicicleta não tenha isso, mas dá para ter também um acelerômetro, né? No caso, né? Mas a aceleração a gente vai tirar ela por causa da velocidade, tá? E as posições. Então, muitas coisas podem acontecer durante esse trajeto. Pode acelerar bastante, frear, parar a bicicleta, tomar uma água, continuar correndo, né? E assim por diante. Perfeito? Então, tem uma história aqui, tá? Vamos à primeira pergunta. Então, o ciclista, né, com a bicicleta, com centro de massa em XM, isso é importante, o centro de massa, porque na física a gente identifica o corpo, né, ou parado em deslocamento através de um centro de massa, né, um único ponto, né? Está inicialmente em x igual a zero e no instante t0 igual a zero. Então está lá, naquele ponto x0, e aí o cara deu partir, né? Começa a corrida, tá? A bicicleta inicia por 10 segundos o movimento direcional. Então, esse é outro detalhe. Ele está correndo em linha reta. Ele não está subindo, nem descendo, e nem fazendo zigue-zague, tá? É uma hipótese aqui. Ou seja, ele está usando o único eixo de coordenadas, que é o X. Nem Y e nem Z são utilizados aqui. Movimento direcional até parar novamente, né? X ficou a 100 metros. Então, ele vai parar em algum lugar. Essa posição é 100 metros. Determinar a velocidade média. Então, é fácil da gente entender o seguinte. Velocidade média é a variação do deslocamento, ou espaço percorrido, pela variação do tempo, ou seja, ΔX sobre ΔT. Sendo que ΔX, posição final menos posição inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. E aí eu faço o quê? Uma subtração em cima e embaixo e uma divisão. E os valores estão aqui. Pronto, 10 metros por segundo. Tranquilo, né? Sem sufoco nenhum, tá? Então, a média dele, nesse percurso de 0 até 100 metros, a média, 10 metros por segundo. Só que, já nós vamos ver o seguinte, nesse percurso ele pode ter até parado para beber água, ou acelerou bastante, depois freou. Várias coisas podem ter acontecido aqui, tá? Então, fica meio difícil dizer que ele foi com a mesma velocidade, mesma aceleração, durante todo esse percurso de 100 metros. De repente, ele foi ultrapassado, ele quis passar de novo. Vamos à próxima pergunta. Essa aqui é só para forçar aqui vocês a não decorarem, mas entenderem esta expressão importante do exercício. Velocidade média, variação dos deslocamentos sobre a variação do tempo. Ok? A pergunta 1B agora. Determinar a velocidade média em metros por segundo da bicicleta do item anterior. Que nós conseguimos calcular em metros por segundo, passar para quilômetros por hora. Na verdade, o velocímetro dele provavelmente esteja marcando em quilômetros por hora. Né? Perfeito? Metros por segundo é uma unidade importante, mas é mais para a sala de aula, mais acadêmica. Né? Na prática, nós dirigimos o nosso carro a quilômetros por hora. Né? Para fazer essa mudança de metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Multiplicando por 3,6, a velocidade média dele é 36 km por hora. Como é que eu chego nesse valor 3,6? Né? É o seguinte, é bem simples também. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Portanto, 1 metro é 1 milésimo de quilômetro. 1 hora, 3.600 segundos, ou seja, 1 segundo é 1 sobre 3.600 horas. E como eu tenho metro dividido por segundo, então aqui está metro, 1 metro,
e aqui embaixo 1 segundo. Eu tenho uma divisão em cima, uma divisão embaixo, multiplico as duas, fazendo o inverso, né, da de baixo aqui. Quando eu faço isso, 3.600 dividido por 1 acaba resultando no 3,6. É o número que eu sugiro vocês aplicarem aí. Ok? Agora, pergunta C. Vamos ver o que é essa pergunta C aí. Eu vou ter uma posição X1 e uma posição X2 aqui, tá? Sabendo que o ciclista havia passado pela posição X1 30 metros no instante T1 3 segundos, com velocidade média 12 metros por segundo, então digamos que o velocímetro dele acusou isso aqui, né? Está em quilômetros por hora, mas a gente sabe que aqui é 12 metros por segundo. Determinar em que posição X2 ele estava, né? Quando o cronômetro marcou, né? Marcava 7 segundos. Então, aqui 3 segundos e aqui 7 segundos, tá? Posição 30 metros, só que eu não sei a posição aqui agora. Então, eu tenho um outro problema que envolve velocidade média também. E velocidade média, o x final menos o x inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Quem é xf, xy? O xf é, na verdade, o x2 que eu quero descobrir. O x1, 30 metros. Tempo final, 7 segundos. Tempo inicial, 3 segundos. Então, conhecendo todos esses fatores, coloco aqui na expressão, né? A única pergunta que vai ser o x2 mesmo. Resolvendo, x2 vale 78 metros. Então, como é que eu cheguei nos 78 metros? Através da expressão da velocidade média. Pergunta 1D. Se o ciclista passou pelo ponto x3, então agora vamos pensar aqui, ele está no x3, né? Vai para o x4, né? Então, vamos lá. Com velocidade 5 metros por segundo, né? Então ele estava a 12, né? Vamos ver de novo, ó. 12. Agora no ponto 3, ele está a 5, então ele deu uma diminuída na velocidade, né? Alguma coisa aconteceu, né? Deu uma fechada, né? Sabe lá, né? Então, quando o cronômetro marcava 8 segundos, e ele passou pelo ponto x4, quando o cronômetro marcou 9,3 segundos, com o velocímetro agora marcando 14 metros por segundo. Então, ele foi de 5 para 14, ele deu uma acelerada, né? Para recuperar. Pede-se para determinar a aceleração média entre os pontos x3 e x4. Agora é o seguinte, eu forneci as velocidades, não forneci o espaço, né? O ponto, né? A distância aqui. E o que é a aceleração média? Então, isso que é importante, a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E a variação da velocidade é a velocidade final menos inicial, e a variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. E quem são esses valores, né? Velocidade final, 14, fornecida. Ele olhou no velocímetro e mediu, né? Viu. Velocidade inicial, 5. Tempo final, 9,3. Tempo inicial, 8. Juntando tudo isso aqui, colocando na expressão, aqui está, resolvendo, a aceleração média naquele espaço, 6,923 metros segundo quadrado. Essa é a unidade de aceleração, né? Então, para esse caso, descobri qual foi a aceleração dele, né, para recuperar a corrida, né, chegar em primeiro lugar, etc. Né? Então, ele deve ter dado um gás aqui, né, para tentar recuperar. Aqui está, então, a formulinha da aceleração, para vocês lembrarem, né? É a divisão da variação da velocidade pela variação do tempo. Agora, a letra E. Se o ciclista entrou em uma reta final, está muito próximo da bandeirada, né? E mantiver a mesma aceleração constante, vamos imaginar que ele chegou no limite do esforço dele e não consegue acelerar mais, tá? A partir do instante 9,3, ou T4, né? Quando a velocidade era 14, né? Já vimos, né? No exercício anterior. Determinar a sua velocidade de 5 quando o cronômetro marcar 9,1. Agora muda um pouquinho.
quero saber a velocidade. Então, vamos aumentar um pouquinho. É como se eu mantivesse a mesma aceleração, o mesmo esforço, a força nas pernas, né, para manter essa aceleração. E agora eu vou descobrir qual é a velocidade que ele chegou aqui no 5. Então, a expressão da aceleração é essa. E vamos ver quem é quem. A velocidade final é o que eu quero, é o 5. Velocidade inicial, V4, 14. Tempo final, T5, 9,8. Tempo inicial, T4, 9,3. Na verdade, é uma diferença de meio segundo só, né? E aceleração média, 6,923. Colocando todo mundo aqui, né? Fazendo os cálculos. Chegando no V5. Olha só a velocidade, ó, 17,462. Então, vamos rever. Durante esse trajeto, se eu pegar o início e o final total 100 metros, a velocidade média é 10 metros por segundo. Ok, primeiro item. Só que ele não ficou a 10 metros por segundo, foi aumentando, diminuindo aqui a velocidade. Tá? Tanto é que na última etapa aqui ele está a 17,4 metros por segundo. É como se fosse uma velocidade instantânea aqui, na verdade. Tá? Mas não é, ainda é média. Né? Então, F. Se o ciclista passou pela linha de chegada no ponto X6, então vamos pegar o X6 aqui. Aqui o X6. Velocidade igual ao anterior, V5, né? Que é meio segundo ali, tá próximo já da passar a bandeira, né? Do item anterior, como o cronômetro marcava T6, 10 segundos, né? Então, realmente, nos 10 décimos segundos aqui. Ele passou pelo X7, após a linha de chegada. Então, é entre 6 e o 7 que a gente está preocupado aqui, né? Então, quando o cronômetro marcou 11,7 com o velocímetro marcando 8,5. Ora, ele já passou da bandeirada aqui, então ele está no ponto V7, né, do X7, a velocidade já caiu, né, porque ele já passou da bandeirada, não tem necessidade de ficar mais acelerando, né. Eu peço para determinar a aceleração média nesses pontos. Então, se ele passou pela bandeirada, ou ele perdeu, ganhou, né, não tem mais motivação para continuar esforçando, digamos, né. Então, alguma coisa vai acontecer, vai friar, né, na verdade, né. Vamos ver o que acontece. Aceleração média é a variação da velocidade pela variação do tempo. V6 igual a V5 é a velocidade inicial, na verdade, né? Está escrito aqui, mas está escrito aqui também em cima, 17,462. A velocidade final fornecida, 8,5. Então, ele passa praticamente metade, né, da velocidade aqui. Diminui, né? O tempo final, a T7, 11,7. O T6 é a bandeirada, 10 segundos, né? Na verdade, T6, 10 segundos é a bandeirada lá. Alguém ganhou. Pode ser que seja ele, pode ser que não, né? Fazendo o cálculo, então, ó, o que vai acontecer? A aceleração negativa. Quando a aceleração é negativa, é porque está ocorrendo desaceleração. Está freando, na verdade. Deixou de fazer o esforço nas pernas, passou agora a frear a bicicleta para parar, né? A corrida praticamente acabou. Vamos ver se ele ganhou ou perdeu, né? E aí? Vamos supor que ele ganhou. Aí ele ganhou. Digamos, né? Se o ciclista não parar no ponto X7, retomar a aceleração e continuar correndo alucinado, né? Por exemplo, ganhou, se sentiu vitorioso, né? Até atingir o seu máximo desempenho. Qual foi o máximo desempenho? O máximo desempenho dele foi aquela aceleração 6,9 lá que nós, né? Então, é o esforço na perna dele. Ele não consegue mais acelerar do que aquilo ali, né? É um atleta, mas tem o limite dele, né? Aceleração média do item B, né? Chegando nessa forma no X8, no instante 15 segundos. Então, ele vai do 7 até o 8, acelerando de novo. Tá? E quanto tempo ele atingirá a velocidade sônica? Hora. Então, ele pegou, atingiu o 8 aqui e começou a desembestar correndo e chegou na velocidade do som aqui no ponto 9.
com a mesma aceleração, ou seja, o esforço dele, né? Que ele consegue, né? Aceleração 6,9. Então, o ponto 9 é onde ele vai atingir a velocidade do som. Então, é isso que nós vamos descobrir. Então, funciona assim, ó. A velocidade final é a velocidade do som. Quanto tempo ele vai demorar para chegar nisso, né? Velocidade inicial, 22 metros, igual ao V8, né? Tá? Vou voltar um pouquinho aqui. Que foi, tá aqui no meio aqui. Espera um pouquinho só. Eu vou aumentar aqui para ficar esclarecido aqui. O V8 está escrito aqui, né? No enunciado, está aqui mesmo. O V8 está aqui. O tempo final é a nossa pergunta. Então, ele vai levar 2 horas, 5 horas, 30 minutos para atingir a velocidade do som? Não sei, é isso que eu quero saber. O tempo inicial é o T8 mesmo, a partir do T8 que ele desembestou de verdade, né? E a aceleração que ele consegue, ó, a máxima aceleração, a máxima força muscular. Colocando tudo isso aqui na fórmula da aceleração, a aceleração é essa, né? Então, eu tenho essa equação aqui, numericamente aparece isso, pego esse conjunto que está embaixo, multiplico, do outro lado, 6,9 passo dividindo, passo 15 positivo para cá, tempo 9, 60,9 segundos, ou seja, 61 segundos. Então, do V8 ou do X8 até o X9 aqui, 61 segundos praticamente. Tá? 61 segundos. É isso. Então, o T8, repare que é 15, né? Aqui nesse 8 aqui é 15. Aí, a partir daqui, mais 61 segundos. Praticamente 71 segundos, mais de 1 minuto para atingir a velocidade do som. Então, esse exercício, ele tem bastante coisas curiosas, né? E diz um enredo, uma história dessa curva. E tudo baseado na velocidade média e na aceleração média. E na verificação dos instrumentos aí, digamos, né? Do relógio, né? Do cronômetro e do velocímetro. E é isso, né? A próxima aula, vamos marcar para fazer a continuação, né, do exercício e depois a balística. Mas aqui nesse segundo item, né, da lista 3, nós vamos ter esse exercício que vai envolver velocidade e aceleração instantânea. Para trabalhar com isso, teremos que trabalhar com derivadas, tá? Então, deixa isso para depois, vamos com calma aí, né? Continuaremos na parte 2, quarta-feira que vem, tá bem? Vamos parar o compartilhamento e voltar a câmera aqui. Então, tá. Vamos deixar a cinemática para quarta-feira que vem. Combinado? Vou parar a gravação, então. Ufa! Bom, se alguém tiver pergunta, tiver alguma dúvida, não entendeu nada, entendeu tudo, quer descansar, é só se manifestar. A aula vai até aqui, tá? Deu 1h20 mais ou menos, né, na teoria, tudo, né? De bom tamanho. Vocês têm agora a responsabilidade de entregar a lista 2, tá? Então, tem essa semana aqui para fazer, tá? Até dia 8, né? Isso, é dia 8. Isso é a próxima quarta-feira. É isso aí. Ok, tá tranquilo, né? Então, tá bom. Se ninguém tiver pergunta, nenhuma dúvida, tá tudo entendido, né? Tudo mil maravilhas. Espero que sim, né? Se vocês continuarem nesse ritmo, entregando lista, praticamente vão passar, né? Aí não vai ter muito problema, não. É que vocês têm que fazer o esmalte, né, também, né? Então, isso vai pesar na nota. Ok, pessoal. Podemos, então, encerrar nossa reunião? Sim?
De boa? Tá bom, então. Quem não acompanhou, depois pega o vídeo ou o PDF para fazer, então, a lista 2. Eu vou, então, parar a gravação, a aula, combinando com vocês na próxima quarta-feira, se Deus quiser, no mesmo horário, né, no mesmo canal aqui, com a Cinemática. Então tá. Então eu vou dar o off aqui, beleza? E vou continuar ouvindo as minhas músicas aqui. Quer ver só? Estou ouvindo aqui um rock. Boa noite, senhor. Falou, boa noite. Boa noite.